De acordo com informações da revista Veja, o PT está distribuindo uma cartilha com propostas para orientar os programas de governo de seus candidatos a prefeito e vereador. O documento tem mais de 140 páginas e apresenta sugestões em áreas como segurança pública, saúde, educação e finanças. Uma delas recomenda que os futuros administradores se empenhem em aumentar as alíquotas de ISS e IPTU para grandes cadeias de lojas, redes e bancos. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, estamos de volta aqui ao estúdio de Oeste Sem Filtro em São Paulo. É bom viajar, mas é muito bom estar de volta, né? Daqui a pouquinho, logo mais, a gente vai comentar um pouco da nossa estada, da nossa apresentação lá em Bauru, pela Rádio Auriverde Brasil. Fomos muito bem recepcionados lá por toda a equipe do Alexandre Pitoli, diretor da rádio. A gente vai preparar aqui, mostrar algumas fotos de como foi a nossa participação por lá. Mas vamos começar agora aqui com os assuntos deste Brasil. E aí trouxemos essa informação aqui, essa notícia de que o PT elaborou essa cartilha para futuros candidatos aí a prefeitos e vereadores pelo país. Esse documento, essa cartilha foi elaborada aí pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, que pertence ao Partido dos Trabalhadores, que pertence ao PT, e entre as sugestões, uma delas é aumentar as alíquotas de ISS e também de IPTU para grandes lojas, redes e também para bancos. Piotto. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti, Silvio, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham de Bauru e do mundo, né? Já que estivemos ontem lá na Rádio Auriverde em Bauru. A pergunta que é a primeira a ser feita, vamos imaginar que uma grande rede de lojas gere 10 mil empregos. 10 mil empregos é emprego para chuchu. E aí eu vou aumentar o imposto dessa empresa que gera emprego. Se ela gera emprego, então todas essas pessoas que trabalham lá também arrecadam impostos, elas consomem mais, ou seja, fazem a economia girar, e quando fazem a economia girar, também arrecadam mais impostos. Qual é o sentido de aumentar o imposto dessa empresa? Onde é que tem ali justiça tributária? Há um conceito de isonomia tributária também no Brasil, é constitucional inclusive, em que você diz, olha, você não pode tratar as pessoas, fazer discriminação tributária, a menos que você tenha uma razão para isso. Bom, ou que pelo menos algum motivo lhe propicie isso. Por exemplo, você vai lá e dá desconto de IPTU, como as prefeituras davam lá atrás, para a instalação de empresas lá naquela cidade. Redução de ICMS, por quê? Ali tinha um projeto da cidade ou do estado, por exemplo, com isenção de ICMS, para atrair essas empresas. Mas qual era o objetivo de, digamos, abrir mão de receita tributária? Não é aumentar, é abrir mão de receita tributária. Fazer com que aquela empresa se instalasse lá, em torno daquela empresa ela atrairia outras empresas, eu me refiro sobretudo às montadoras. Essas empresas todas iam girar a economia local, iam gerar emprego e, portanto, arrecadação econômica e, claro, bem-estar social para o município. Agora o PT está fazendo exatamente o oposto. Veja só, eles estão querendo que uma recomendação desse estudo da Perseu Abramo, que os futuros administradores se empenhem em aumentar as alíquotas de ISS e IPTU, ou seja, são dois impostos municipais, está visando obviamente os prefeitos, para grandes cadeias de lojas, redes e bancos. É tudo exatamente o oposto do que pode fazer gerar uma economia, fazer girar uma economia, melhor dizendo, ou fazer a economia gerar a riqueza. É óbvio que esse tipo de estudo dá até medo, né? Porque é temerário, uma ideia dessa não se sustenta no mínimo que deveria se sustentar. Além do que, de novo, reforça a ideia do PT, que é uma ideia do século passado, que atrasa a vida do Brasil, que está no século XXI. É gerar receita cada vez maior para o Estado, neste caso o município, o poder público, para que o prefeito, digamos, distribua esse dinheiro de acordo com a conveniência política dos aliados. É tudo que é o atraso. É tudo que é contra a iniciativa privada, a produtividade, ou seja, o pagador de impostos que quer quanto mais empresas e lojas gerem emprego e gerem, obviamente, fazendo a economia girar, que é isso que dá autonomia às pessoas. É, de novo, uma ideia temerária que, enfim, deve servir ali para aquele núcleo, o núcleo da estupidez econômica que tem atrasado o país.
Mas o Brasil está no século XXI, ele não quer ideias do século XX. As que deram errado, sobretudo. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Ontem você estava sozinha aqui no Estúdio Oeste Sem Filtro, em São Paulo. Hoje voltamos para fazer companhia aqui, né? Para Carlo Cauti, cuidou muito bem da lojinha. Cauti, seja bem-vindo novamente. Ótimo. Deixa eu trazer aqui mais alguns pontos que constam aí nessa cartilha do PT. Falamos aqui sobre o aumento, sugestão para aumentar a alíquota de ISS e também de IPTU. A cartilha também sugere aqui, que os prefeitos incluam nos programas de governo incentivos para que o poder municipal apoie sindicatos e organizações trabalhistas na mobilização contra desigualdades no mercado de trabalho. A criação de bancos em municípios com mais de 50 mil habitantes e instituir fundo de fomento a políticas públicas para financiar iniciativas e programas que promovam os direitos e a inclusão da comunidade LGBTQIA+. Aqui tem alguns pontos incluídos nessa cartilha que está sendo aí, pelo visto, distribuída para os candidatos do PT. Mas acho que deveria ser distribuída também para a população, para ver de fato o que esperar desses candidatos caso eles sejam eleitos, né? Muito boa noite, boa tarde, Paula. Boa noite, aliás, né? Boa noite, Piotto, Ana, Silvio e a vocês, nosso público. Se estava aqui defendendo Forte Apache ontem, né, Paula? Estava aqui defendendo, como a Ana falou, estava aqui defendendo a fortaleza da liberdade que sobrou aqui no Brasil. Não, pois é, primeiramente, 140 páginas de documento para os candidatos. Eu duvido que haja um candidato do PT capaz de ler 150 páginas. Já começa por aí. Tenho minhas fortes dúvidas sobre capacidades de leitura desta turma. Ponto número 2. É um documento que evidentemente deve ser tão importante, tão relevante, que sequer foi colocado no site da Fundação Perseu Abramo. Ou seja, eles estão distribuindo para os candidatos de forma sigilosa, de sopetão, para que ninguém possa ler. Ou seja, saibam o que fazer, mas não falem para a população. Não digam isso abertamente, não coloquem isso publicamente no site da Fundação. Evidentemente não façam campanha com isso. Apenas apliquem as diretrizes do partido, mas não divulguem o que o partido, na verdade, quer. Ou seja, em bom português, o que tão querido estelionato eleitoral que o PT já praticou no passado, né? E por último, só queria salientar alguns pontos para que a população saiba o que esperar caso candidatos do PT sejam eleitos. Além do fato de criar um banco nos municípios com mais de 50 mil habitantes. Ou seja, vivenciamos num mundo globalizado dos bancos transacionais, das grandes empresas precisam de escala e vai criar um banco em cidades com até 50 mil habitantes. Não, assim, quantos bancos deveriam ter no Brasil e quantos clientes esses bancos deveriam ter e qual é o volume de negócios que esses bancos deveriam ter para se justificar a sua existência? Mas mais graves do que isso, conceder benefícios, mais um ponto, conceder benefícios para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social temporária, vírgula, como ex-presidiários. Então, eles querem basicamente criar um bolsa presidiário. É isso que estão dizendo que vai ser feito caso esses prefeitos, esses candidatos sejam eleitos. Mas, assim, para fechar com uma nota de folclore, abre aspas. Incentivar, aliás, onde está aqui, ampliação da oferta de alimentação vegetariana e vegana nas escolas municipais, hospitais, creches, órgãos de assistência social nos municípios. Fecha aspas. Em um país onde metade da população não tem acesso a esgoto, onde temos sérios problemas de insegurança alimentar que não foram resolvidos durante os governos de 13 anos do PT e mais 2 agora, né, 1,5, aliás, do governo Lula, último, né, o terceiro governo Lula, o problema é alimentação vegana? Ou seja, dinheiro público deveria ser utilizado para incentivar alimentação vegana? Ou seja, aumente os impostos nas cadeias produtivas, né, no Brasil que produz, que empreende, nas lojas, aumente o INSS, aumente os impostos nas casas, nos apartamentos dos brasileiros, para fazer o quê? Bolsa presidiário e alimentação vegana. Esse é o Brasil do PT que vai se apresentar nas eleições daqui a poucos meses. Tomara que os brasileiros leiam esse programa e outros documentos, evidentemente sigilosos, né, da Fundação Perseu Abramo. E o que acontece no município que aumenta ISS e IPTU? Você cria uma guerra fiscal, o município do lado de um outro prefeito fala assim, não, aqui a gente não vai aumentar, a loja vai para o lado de lá. Onde é que ele vai arrecadar imposto lá? Ou seja, não é só insolvente
faz sentido nenhum a ideia. Não, só para terminar, desculpa, Paulo, último ponto. Interessante, eu queria saber qual que é a cara qual foi a cara quando leu isso a senhora Luísa Trajano, né? Que foi uma das grandes apoiadoras do PT, faz parte do Conselhão, né? Entre outros grandes empresários do setor de varejo, quando lê um negócio desse. Ou seja, deram dinheiro para o partido, apoiam o partido, fizeram campanha, de fato, de forma informal para o partido, e agora... Qual que é o troco, né? Qual que é a resposta? Aumentar a Ariane e dizer assim, parabéns, Essa é parabéns. A recomendação, né? A gente não sabe se ela leu, né, Cauti? Não sabe. A questão é que o papel aceita tudo, na prática é tudo muito diferente, né? Silvio Navarro, muito boa noite. Como bem ressaltou o Cauti, quem tem que ler essa cartilha é a população brasileira. Eleições municipais vêm aí, as pessoas, né, os eleitores precisam estar atentos com esse tipo de recomendação aí que parte do Partido dos Trabalhadores para os seus candidatos. Boa noite. Boa noite, Paula, querida Ana, boa noite, Piotr, Cauti, boa noite para quem nos acompanha. Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que a Fundação Perseu Abramo é um retrato do que há de mais ultrapassado do ponto de vista de políticas públicas e de economia também. Até ontem, ela era presidida por um senhor chamado Aloísio Mercadante, hoje presidente do BNDES. A lei das estatais foi rasgada antes do presidente Lula da Silva voltar ao poder para abrigar, em primeira mão, Aloísio Mercadante à frente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Todos nós recordamos que isso aconteceu ainda em 2022. E ele é o retrato da naftalina, aquela que você coloca para que os livros empoeirados, né, não absorvam o passado. É o retrato do fóssil político. Então a Perseu Abramo é justamente isso. Segundo ponto, o PT faz uma cartilha para candidatos que vão perder, porque o PT sequer tem candidatos encabeçando chapas nas principais cidades, capitais do país. Aqui em São Paulo, vai na garupa de Guilherme Boulos com uma ex-petista que precisou ser repatriada porque os antecessores em disputa eleitoral, Gilmar Tato, por exemplo, passaram vexame, porque os antecessores não conseguiram a reeleição, como o caso de Fernando Haddad, em 2016, o primeiro a perder uma reeleição em São Paulo no primeiro turno para João Dória, e aquela época Marta Suplicy classificou o hoje ministro da Fazenda como o pior prefeito da história de São Paulo, e ela, Marta Suplicy, não conseguiu se reeleger em 2004, derrotada por José Serra. Isso para jogar um pouco de luz no PT aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro não tem candidato bom há muito tempo, aliás, bom não, competitivo. Há muito tempo vai de Eduardo Paes. Em outras praças importantes, a mesma coisa. Então é uma cartilha talvez para os vereadores. Pois bem, os vereadores, no aspecto das finanças, já tratado pelo Cauti e pelo Piotr, devem se lembrar do que significa taxa depois do nome de um petista. Martaxa e o Fernando Haddad, que hoje é o Taxade, no prenome, no caso, uma espécie de prefixo. Pois bem, não cai bem. Então, taxar pode não ser um bom negócio do ponto de vista de ativo eleitoral. Vamos para outros 2 pontos de forma muito breve, citados por você, Paula. Você falou na área da saúde, então se o exemplo vem de cima, nós temos a maior epidemia de dengue da história do país. A dengue é um surto que ocorre no verão, na maioria das cidades brasileiras, mas jamais chegou a julho, jamais chegou com 4 mil mortos e com tantos casos identificados. Essa é a marca da gestão da saúde do PT. Além de faltar remédio, como remédio para hanseníase, a Folha de São Paulo já trouxe isso, e de fazer política até com o Zé Gotinha. Salvo engano, você citou um terceiro ponto, a segurança pública. A marca da segurança pública do governo Lula III, de novo, quando o exemplo vem de cima, de forma vertical, vem do senhor Ricardo Lewandowski, que conseguiu a primeira fuga de um presídio que até fevereiro era chamado de segurança máxima. Agora não mais, porque o Tatu e o Querubim fugiram e deram um baile na polícia do Ricardo Lewandowski. Olha, eu fico imaginando que deve ter mais nessa cartilha da Fundação Perseu Abramo.